Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos começar uma nova série de pregações. Isso significa que nós vamos falar sobre esse tema, o Evangelho de Jesus Cristo, a partir de uma exposição dessa carta de Colossenses. É um costume nosso, então, que se você vai observar, é que nós vamos expor toda a carta de Colossenses, são 4 capítulos, é uma carta curta, e a ideia de expor esse texto é porque o Natal se aproxima, e essa carta, a intenção do apóstolo Paulo é mostrar quem Jesus é, e sobre o seu Evangelho, como ele é acima de todas as coisas. Então, o que nós vamos entender é por que Jesus veio a esse mundo. Por que Jesus veio a esse mundo? Está dando um pouquinho de microfonia, eu acho que pode tirar o retorno, sei lá, alguma coisa aí que vocês puderem fazer. Colossenses capítulo 1, eu vou ler do verso 1 até o verso 8. Você pode acompanhar aí também na tela. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor com temor e tremor e pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos conduza em graça nessa hora. Pai, que a Tua palavra vá de encontro com os nossos corações e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento e que assim, Pai, seja o Senhor falando conosco. Essa é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós temos no nosso dia a dia é a questão da gratidão. Nós temos dificuldade de ser grato, essa é uma verdade. Aquele que ajuda nunca esquece, mas aquele que é ajudado esquece rápido. Não é assim que funciona? Normalmente essa é a percepção que a gente tem em nossas vidas. Então, o que nós vamos falar nessa noite é sobre a gratidão do Evangelho. Sobre a gratidão do Evangelho. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo nem sequer conhecia essa igreja. Ele tinha ido em Laodiceia, que é uma cidade próxima, mas ele não conhecia a cidade de Colosso, ele não tinha ido lá. Quem na verdade plantou essa igreja foi um cara chamado Epáfras. Eu sei que a gente já nasceu muita criança esse ano aí, mas de repente, você está planejando para o ano que vem, já aguarda aí. Epáfras, é um bom nome, não é? Epáfras, show de bola, está na moda nome diferente hoje. Então, guarda aí. Epáfras que foi o cara que plantou a igreja. E Epáfras vai até o apóstolo Paulo para pedir ajuda, pedir socorro, porque estava acontecendo o seguinte. O que estava acontecendo era que outros homens estavam ensinando coisas diferentes do Evangelho. E Epáfras parece que não sabia lidar muito com aquela situação. Então ele foi pedir ajuda ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve a carta, então, com o intuito de ajudar Epáfras no que estava acontecendo ali. E a primeira coisa que Paulo fala é como ele está grato. E aqui eu quero fazer algumas aplicações, percepções
de algumas verdades que tem aqui. Gente, esse texto é tão rico, que eu fui tentado, eu pensei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar num domingo só do verso 3 até o verso 5, no outro domingo do verso 6 ao verso 8, no outro domingo do verso 9 ao verso 12, e no outro domingo só o verso 13 e 14. Aí eu pensei, nós vamos ficar o ano inteirinho vendo, aliás, nós vamos encerrar o ano e começar o outro, e passar o ano inteiro só expondo Colossenses. Então, a gente vai tentar caminhar aqui até o verso 14 no dia de hoje. Mas esse texto é muito rico, olha só o que o texto diz. Verso 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está dizendo assim, olha, meu coração é grato, eu estou feliz com aquilo que eu ouvi de Epáfras, eu estou feliz com aquilo que eu fiquei sabendo de vocês. E o que ele ficou sabendo? Olha só, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então ele falou, olha, Epáfras falou que vocês são uma igreja de fé, vocês têm fé, mas não só isso, é uma fé que ela caminha para algum lugar. Olha só para onde ela caminha: fé em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Então a primeira observação que nós temos que fazer aqui é o seguinte: o que Paulo está observando é que a fé daquela igreja, e assim deveria ser com todos nós, move o coração em amor ao próximo. Move o coração em amor ao próximo. E essa é uma maneira de você observar como você tem desenvolvido a sua fé, por exemplo. Quando você olha para o outro, que tipo de sentimento você tem pelo outro? Ih, pastor, não faz isso não. Vamos falar de outro assunto? Não é assim? Normalmente a gente não é tão assim, mas a ideia aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a fé de vocês é verdadeira, e ela é verdadeira por quê? Porque vocês têm amado as outras pessoas, de forma tal que eu estou recebendo o testemunho disso. E por que vocês têm amado outras pessoas? Qual é a razão de vocês estarem amando outras pessoas? Verso 5: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Então vamos fazer o caminho de volta aqui para ficar claro para nós. O que motiva o nosso coração? No caso aqui, o apóstolo Paulo está falando que o que tem que motivar o nosso coração é a esperança que temos no dia que nós vamos estar na eternidade. Se nós somos motivados no nosso coração por essa esperança, então nós amamos ao próximo. E nós amamos ao próximo porque nós temos fé. Porque se eu não creio que eu vou para lá, não faz sentido nenhum eu ter fé. Agora, se eu tenho fé, eu amo. Se eu amo, eu tenho esperança. E quando a Bíblia fala de esperança, ela não está falando de uma coisa assim, não é que nem alguns torcedores aí hoje vendo futebol, ficaram torcendo para o seu time ganhar ou para o seu time perder. E tinha esperança, ou que ele ia ganhar, ou que ele ia perder, não é isso? Mas você não tinha certeza do que ia acontecer. Você não sabia o que realmente ia acontecer. Quando a Bíblia fala esperança, ela está falando de uma coisa que você está aguardando, que certamente acontecerá. É algo que não paira dúvida nenhuma, vai acontecer. Observe que a questão aqui, ela está ligada à questão da fé. A fé motiva o amor a esperança. Sem fé, eu não tenho amor e nem tenho esperança. Meu irmão, como é que está seu coração aí? Como é que está seu coração? O que está motivando cada passo, cada direção? Por que seu coração está tão aflito, com tanto medo? Como é que está sendo isso aí? Porque o desafio aqui, ou pelo menos o primeiro desafio nosso aqui, é entender a necessidade de ter fé verdadeira. Sabe, é muito fácil a gente dizer que crê em Deus. Aliás, no Brasil, quem é que não crê em Deus? É difícil achar, né? Eu achei uma vez um cara que dizia que ser ateu. Achei uma vez um cara, ele falou: não, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Depois de alguns meses de convivência, ele falou assim: não, eu acho que Deus pode até existir. Um problema, eu acho que dá para existir, mas ele não tem nada a ver com o mundo hoje.
Em geral, todos nós cremos em Deus, não crê? Em geral, nós dizemos que temos fé. Mas como que essa fé tem se manifestado? Porque não tem amor, não tem esperança, não tem motivação do coração, o seu coração está preso em sua própria dor, sentindo todas as mazelas que a vida te apresenta, e você não está conseguindo caminhar, porque você não tem expectativa de futuro, ou seja, não tem esperança. Mas Paulo está falando: eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu tenho ouvido que vocês têm fé, que vocês têm amor e que vocês têm esperança, e que essa esperança veio porque vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. É assim que nós cremos de fato. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. O efeito do Evangelho é fé, amor e esperança, e isso acontece por meio da palavra. Pastor, a minha fé eu acho que é pouca, como que eu posso conhecer mais a Deus? Vai na palavra. Mas como que a gente faz? A gente lê um livro, a gente pergunta para alguém que a gente acha que sabe mais, a gente terceiriza a fé da gente. Eu já passei por essa experiência. Alguém disse assim: pastor, é bom ser lá da igreja porque a gente vê que você é um homem de fé, então a gente fica tranquilo. Aí eu falei: então você está lascado. Não que eu não creio que eu sou um homem de fé, eu acho que eu tenho fé mesmo. Mas a minha fé não faz diferença nenhuma na sua vida. Se você não crê, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, chegar lá no céu, você não vai chegar lá e falar assim: olá, tudo bem? Joia? Então, vai ter um anjão lá, né, com a listona, supostamente pensando. E aí o cara pega e fala assim: então, qual que é a sua igreja? Não, eu sou da igreja presbiteriana de Petrópolis. Opa, é legal, hein? Não, eu frequentei lá desde o início, passou o pastor fulano, Beltrano, Ciclano, pá. Então, pô, rapaz, que bacana, hein? Pois é, rapaz, no seu caso é o seguinte: você ouviu tanta palavra de Deus, né? E nunca quis aprender de fato ela. Rapaz. Aí eu fico pensando, olha a cena, gente. O anjão dando um passinho para trás assim. Aí dá uma subiadinha. Eu não sei assobiar. Pode levar. Aí vem aquele monte de capitinho. Leva o cara e vai embora. Meu amigo, presta atenção. Não dá para você terceirizar a sua fé. Não importa se seus pais têm fé, se seu avô teve fé, se seu tataravô teve fé, não importa quanto a sua família tem fé, se você não for na direção do Pai, através da palavra de Deus, e desenvolver a fé que gera amor, que te enche de esperança, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Não terceirize a sua fé. Paulo está falando, esse é o efeito do Evangelho. Segundo lugar, Paulo diz o seguinte: qual é o alcance do Evangelho? Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo. Ele está dizendo: olha, o Evangelho, essa palavra da verdade que produz fé, amor e esperança, não chegou somente até vocês, mas tem chegado por tudo que é lado. Esse negócio está caminhando, ele está se alastrando. E aliás, eu recentemente tive uma experiência muito bacana de conhecer outros pastores de outros países. E meu irmão, eu vou falar um negócio para você. A gente tem uma expectativa de que a coisa só acontece em volta da gente aqui. Eu fiquei assim, entusiasmado como em ver pessoas, homens sérios, igrejas sérias, compartilhando do Evangelho verdadeiro, e ver como isso tem frutificado. Não é em Goiás, mas é em vários países. E como isso está acontecendo, e se empolga o coração da gente. Mas a gente quer um Deus só para nós, particular. O nosso Deus chama gênio da lâmpada. A gente acha que tem que entrar numa caverna. Eu descobri Deus, Ele é meu. Eu dou uma esfregadinha, eu faço 3 desejos. Aliás, a gente acha que é ilimitado os desejos. Não que tenha limite, mas a gente trata como se fosse aqui. E a gente pensa que é só ajoelhar, orar, e aí Deus vai aparecer. Olá, qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo?
Você vai dizer: pois é, Deus, eu estou meio na dúvida, sabe? Eu não sei se eu quero um emprego melhor, outra mulher. Eu não sei se eu quero mudar de casa, de carro. Porque os nossos pedidos são mais ou menos assim. Meu irmão, Deus, Ele não está preso a nós. Ele é muito maior do que isso. Aliás, Ele é o Criador de tudo isso. E esse Evangelho, Ele tem alcançado pessoas. Ele tem ido em lugares que você nem sequer imagina. E Ele diz: olha, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras. Esse Evangelho é passado por meio de pessoas. Epáfra que era o instrumento de Deus para que o Evangelho chegasse até essa cidade de Colossos. Paulo não tinha ido lá, Paulo não tinha plantado uma igreja lá, Paulo não tinha condições de passar por lá, não era a agenda de Paulo, mas Deus levantou outro homem para fazer isso. Sabe o que isso significa? Significa que você que já entendeu o Evangelho, você é quem Deus está chamando para de fato proclamar esse Evangelho às pessoas que estão à sua volta. A sua expectativa é de que o pastor vá, de que o presbítero vá, de que um líder da igreja vá. Mas, meu irmão, presta atenção, o Evangelho chega por meio de pessoas. E se você já é alguém que compreendeu esse Evangelho, você é essa pessoa que Deus quer usar. Não é o apóstolo Paulo que era para plantar a igreja lá, era Epáfras. Você vê, nem o nome ajuda. Você está sendo chamado para isso. Esse é o Evangelho. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui ele parece que dá mais uma pincelada na ideia do amor. Ele diz o seguinte: isso é algo extraordinário que acontece por meio do Espírito de Deus, porque amar pessoas, meu irmão, é difícil. Amar pessoas é terrível. É terrível. Porque pessoas frustram. Pessoas magoam, pessoas são complexas, e a gente tem dificuldade de amar pessoas, mas isso só acontece porque extraordinariamente há um agir do Espírito de Deus. Então a gente ama, pessoas. Esse é o alcance do Evangelho, e o texto continua dizendo, verso 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Paulo não conhecia essa igreja, Paulo não tinha participado da existência dessa igreja, mas Paulo se apaixonou com a história de Epáfras. Paulo se apaixonou por aquela igreja, e ele diz o seguinte: olha, sempre que vocês vêm à minha mente, eu oro por vocês. Eu oro constantemente por vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, como eu e você conhecemos a vontade de Deus. Como? Por meio da palavra. Mas o que a gente quer? Atalho. A gente quer furar a fila. Relacionar-se com Deus é uma coisa que você faz diariamente, constantemente, o tempo inteiro. Mas a gente quer furar a fila, a gente chega e fala assim: pastor, eu estou com uma posição aqui, eu tenho uma decisão para ser tomada, eu não sei se eu viro para a direita ou se eu viro para a esquerda, e eu queria saber qual é a vontade de Deus. E sabe, nem sempre o pastor tem essa resposta, nem sempre a pessoa mais experiente tem essa resposta, nem sempre. A pergunta é: como que eu conheço a Deus então? Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sempre conheçam a vontade de Deus por meio da sua palavra. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa participar de um grupo de discipulado, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, você precisa ir para uma escola dominical, você precisa ler bons livros que vão agregar no conhecimento de Deus. Porque se você ficar só sentado esperando que um anjo vai aparecer e falar vire à direita, não vai acontecer. Não vai. Ah não, pastor, mas ia ser tão mais legal. Eu sei. Teve uma vez, eu era adolescente, e eu queria ver alguma coisa extraordinária de Deus. Eu já contei essa história uma vez.
E eu estava no meu quarto e eu comecei a orar ao Senhor, mas orar assim, de verdade, sabe? Não é aquela oraçãozinha assim, Deus, não sei o quê. Não, Deus, eu quero, vem, vai. Aquele negócio assim de... E a minha oração com Deus era o seguinte: Deus, é o seguinte, eu apaguei as luzes todas do quarto, era de noite. Eu fechei os olhos, falei, Deus, eu vou abrir o olho agora. E tudo que eu peço é que o Senhor lance uma luz aqui, qualquer coisa. Não precisa ser grande coisa, não. Uma luzinha tá bom. Pá! Nada. Eu pensei, Deus não viu, vou orar de novo. E aí orei, pá, nada. Aí eu acendi a luz, apaguei a luz e orei de novo. E aí, tem vezes que se você olhar muito tempo para uma luz assim, fechar os olhos, aquele negócio fica, né, na sua mente. E aquilo ficou, e eu abri assim, e eu pensei, deve ser isso, né? Foi fraquinho, mas tá bom. E a gente começa a criar coisas. E é por isso que eu e você às vezes somos conduzidos por mentirosos, por falsos profetas. Porque na verdade, eles falam o que a gente quer ouvir. Não é a palavra de Deus, mas me serve. E aí lá na frente a gente se estrepa, dá errado. E quem que a gente culpa? Deus. É a maior insanidade da face da terra. Um cara mentiu para você. Você até desconfiava que era mentira, mas você ainda culpa a Deus por causa disso. Paulo está dizendo, olha, eu tenho orado a vocês para que vocês cresçam no conhecimento, sejam cheios desse conhecimento, para que vocês tenham entendimento espiritual, verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo que possam agradá-lo. Nós começamos o culto de hoje com um verso justamente nesse sentido. Se eu amo ao Senhor, eu vou na direção de quem? Faz o seguinte, vou dar esse exemplo porque está na alta aí. Vamos supor que você é torcedor do Flamengo. Só que você não gosta de assistir o jogo do Flamengo, não. Você gosta de assistir o jogo do... sei lá.
sentido. Faz sentido um homem dizer que ama a sua esposa, mas ter outra mulher? Faz sentido alguém dizer que ama alguém e faz outra coisa completamente diferente? Não faz sentido. Não é amor. Eu nem sei dizer esse microfone. Nem eu sei. Meu irmão, viva para agradar, frutificando em toda boa obra. Mais uma vez ele enfatiza, crescendo no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus aqui é a base para que tudo isso aconteça. Sem o conhecimento de Deus, eu não vou saber como agir para agradar. Eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que Ele pensa, eu não sei o que Ele deseja, eu não sei como Ele quer que se relacione com Ele. E como eu vou descobrir isso? Conhecendo a verdade de Deus, estudando a palavra de Deus, entendendo a vontade de Deus. E aí, quando a gente faz tudo isso, o verso 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder que vem de Deus, de acordo com a força da sua glória, porque a glória não é minha, a glória é de Deus, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Sabe como que eu perco a paciência de enfrentar os problemas da vida? Quando eu quero enfrentar eles a partir da minha própria glória e da minha própria vaidade. Então eu começo a dizer o seguinte: não vale a pena, porque eu sou melhor do que o outro. Não vale a pena, porque eu merecia estar numa situação melhor do que a outra. Mas quando a gente vive visando a glória de Deus, então a gente suporta com paciência, porque no fim a missão que importa é a glória de Deus. Não é a minha glória. Não é se eu estou sendo visto ou deixando de ser visto, valorizado ou deixar de ser valorizado. Até porque, meu irmão, presta atenção aqui, nós estamos falando de pessoas aqui que já compreenderam o Evangelho e tinham uma esperança, mas não era um negócio de aguardar para ver se acontece, mas era uma certeza, vocês vão calmados aqui, é uma certeza certa de que de fato eles iriam se encontrar com Deus no céu. E é isso que motiva o coração dessa igreja, é isso que motiva o coração dessas pessoas. Eles entenderam o Evangelho e eram motivados pelo resultado que o Evangelho ia dar. Por isso a glória individual não era importante, o que era importante era a glória de Deus. E sendo assim, eles conseguiam suportar com paciência e perseverança os dias maus. Vamos dar um exemplo. Um casal brigou. Você vai conversar com o marido. Quem está errado? A esposa. Esse mesmo casal brigou. Você vai conversar com a esposa. Quem está errado? O marido. Quem tem que mudar? O outro. Quem tem que pedir perdão? O outro. Quem tem que fazer uma rota diferente? O outro. Porque o que está como motivação do coração? O próprio coração, a vaidade, a própria glória. Meu irmão, por que você não pede perdão para ela? Me feriu profundamente. Olha, eu estou aqui, que eu estou arrasado. Eu nunca acreditei que essa mulher não acredita comigo. Pois se ela não ajoelhar na minha frente e pedir perdão, eu não perdoo. Isso é suportar com paciência? Isso é caminhar com perseverança? Não! Por quê? Porque a glória que está sendo buscada é a glória individual do próprio coração. Mas quando eu caminho para a glória de Deus, firme na esperança daquilo que Deus prometeu, que é o céu eterno, motivado pelo amor do Espírito que vem ao meu coração, com uma fé inabalável, então eu caminho com perseverança e paciência. Significa que eu aguento
sigo firme. Eu não vou esmorecer. Porque para onde eu estou olhando? Para a cruz. Para o resultado que a cruz me garante. E aí ele vai lembrar isso aqui. Olha só o que diz no verso 12. Aqui não está falando. Aí está funcionando. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do Reino da Luz. Tem uma coisa interessante aqui: você não é digno de andar com Jesus, você não é digno de sonhar com o céu, porque você é um pecador miserável e a sua maldade do seu coração atesta isso. Quantas vezes você desejou mal essa semana? Precisa falar, não, só você pensar aí. Acabou para mim? Pronto. Agora vocês vão ficar surdos. Quantas vezes a gente desejou mal essa semana? Quantas vezes? Inúmeras, milhares, centenas. Hoje. Meu irmão, nós não somos dignos de ser chamados de filhos de Deus. Nós não somos dignos de ser amados por Deus. Nós não somos dignos de nada disso. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: nós damos graças ao Pai que nos tornou dignos. Ele nos fez, aquele que não era foi tornado, foi feito, de participar da herança. Sabe, tem uma coisa legal na herança. Quem recebe herança normalmente não tem esforço nenhum para receber essa herança. Não é assim? Ou seja, quem se esforçou foi o cara que deu. Então, suponhamos que você vai ter uma herança boa. Às vezes você está até sonhando com isso já. Mas você não teve expectativa, não foi você quem fez com que aquilo acontecesse. O que acontece é que você recebe absolutamente de graça o esforço de outra pessoa. Isso significa ser herdeiro. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós recebemos de graça, por isso nós somos tornados herdeiros. Nós recebemos de graça aquilo que foi realizado, feito por outra pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Essa é a lógica do Evangelho. Nós somos herdeiros de algo que nós não merecemos e não nos esforçamos em nada para realmente ter aquilo. Então olha só que coisa legal. Ele nos torna digno, Ele nos torna herdeiros do reino da luz. Do reino da luz. E aí ele finaliza esse texto dizendo o seguinte, verso 13: pois Ele nos resgatou. Aqui, meu irmão, é a pura mensagem do Evangelho. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do lamaçal do pecado em que eu e você estamos envolvidos e condenados e nos conduziu para o reino da luz. Foi isso que Jesus fez. É isso que significa o Evangelho. E aqui eu quero destacar uma coisa importante. A Bíblia está deixando muito claro aqui que quem faz isso, o autor da ação, é Deus. O homem não fez nada aqui, concorda comigo? Olha lá. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, onde a gente estava preso, e nos transportou. O que o homem fez aqui? Nada. Ele apenas foi conduzido. Ele é agente passivo aqui. Ele nos resgatou, ou seja, Ele tirou a gente lá e nos levou para outro lugar. Por que é importante ter isso na sua mente? Porque o Evangelho muitas vezes é confundido com o aspecto da religião. E o que a religião diz? A religião diz que você deve merecer a sua salvação. A religião diz que você tem que frequentar os cultos aos domingos, que você tem que ser um dizimista fiel, que
que você não pode isso, não pode aquilo, e te enche de regras. E no fim das contas, o que a religião faz é te mostrar como é impossível você ser salvo. Porque quem aqui cumpre todas as regras? Vou dar um exemplo. Nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é o seguinte: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Isso significa que você não pode dizer que é de Deus, mas agir como se não fosse. A ideia é o seguinte: não tem esse negócio de pôr o sobrenome quando a gente casa. Hoje está menos na moda isso, mas antigamente era assim, né? Põe o sobrenome. E aí a mulher põe normalmente o sobrenome do marido. Quando a mulher faz besteira, o que o pessoal vai falar? Olha lá, rapaz, a mulher do cara, eita, que é isso, hein? E para quem que sobra a rebarba do que a mulher fez? O marido, e vice-versa, é assim também, o contrário também é verdadeiro, não é? Então você diz que pertence, mas age como se não pertencesse. É isso que significa tomar o nome de Deus em vão, ou seja, é você dizer, eu sou de Deus, mas agir como se fosse do capeta. Resumindo assim, para ficar bem claro, é isso, entendeu? Como que você age como se fosse do demônio e não fosse de Deus? Quando você mente, engana, deseja o mal. Ou seja, quando você faz qualquer coisa em desobediência a Deus. Qualquer coisa. Nós estamos falando só de um mandamento, tá bom? Tem 10. Só de um. Quando eu me deparo com esse mandamento, qual é a conclusão que eu chego? Lascou para mim. Não tem jeito de eu ser salvo, não. Você salva como? Não dá. Não tem como. E é isso que muitas vezes a religião tem ensinado. Olha, você precisa fazer, conquistar, porque senão você não vai ser salvo. Você precisa ser um bom menino para o Papai Noel dar o presente que você está pedindo na carta. Mas a verdade é que eu e você não somos bons o suficiente e jamais seremos. Mas tem um outro negócio também, tem a antirreligião. Sabe o que a antirreligião diz? Diz o seguinte: Jesus morreu na cruz e Ele salvou todo mundo, então agora está liberado, está tranquilo. Afinal de contas, Jesus pagou os meus pecados, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus é mais do que suficiente, então está tudo certo e vamos curtir. E aí você vai descobrir que também não é bem assim. São dois extremos que são apresentados que muitas vezes nos enganam. O que é de fato o Evangelho? O Evangelho é o fato de que Deus olhou para você e te amou de forma tão extraordinária que não importa o quão preso no pecado você estava, que Ele te resgatou do reino das trevas e te conduziu, te transportou de imediato para o reino da luz. Isso é o Evangelho. E agora, motivado pelo amor do Espírito, pela fé que você tem e pela esperança de que certamente você estará com o Pai na eternidade, você agora pratica as boas obras. Presta atenção, eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Ficou claro ou ficou muito confuso? Está entendendo? Tem umas 3 pessoas que fez assim, então vou entender que vocês entenderam. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado, o qual nós temos redenção e perdão dos pecados. E aqui, meu irmão, é muito importante vocês saberem o seguinte: não importa qual é o pecado que você tenha praticado, Deus te ama de forma e ao ponto de te resgatar dessa condição. E quando você entende isso, tudo que você quer é viver para a glória dele. Porque se você torce para o Flamengo, não faz sentido você ver jogo do Curitiba. Se você ama a Deus, não faz sentido você ir em outra direção que não seja esse próprio Deus. Esse trem aqui pifou também.
trem tá bom hoje não, gente. É o capeta, brincadeira, não tem nada disso não. É só o trem que não quis funcionar mesmo, tá? Não precisa assustar não. Pode passar, por gentileza. Aí. O que fazer então nessas condições? Olha lá, primeiro, o Evangelho é a mais pura manifestação do amor de Deus. Por isso nós devemos ser gratos. Gratos a Deus por tudo que Ele fez. A esperança do Evangelho é o que motiva o meu coração, ou melhor, é o que deve motivar o meu coração. É a esperança do Evangelho que me faz ter paciência, que me faz perseverar, que me faz continuar, que me faz levantar apesar das dores, que me faz continuar andando apesar das circunstâncias adversas, que me faz enfrentar as lutas que certamente no mundo haverão de ter, porque o que eu espero e eu tenho certeza, não é uma esperança de algo que possivelmente vai acontecer, mas é de algo que certamente vai acontecer, é de que um dia Deus vai taciar, meu irmão, eu sonho demais com essa cena, Deus lá de bração aberto, e a gente chegou no céu, e a gente vai olhar para Deus, e Deus vai falar assim, pode vir, e a gente vai correr que nem criança, e vai dar um abraço nele, e esse Deus vai dar um abraço na gente, eu mesmo vou largar só depois de 100 anos, é eternidade mesmo, então, problema da fila, então, meu irmão, é isso que deve motivar o nosso coração. Lembra disso quando o dia for mal. Lembra disso quando você quiser separar da sua mulher ou do seu marido. Lembra disso quando você quiser matar o seu filho ou o seu sócio. Lembra disso quando você quiser mudar de cidade porque você odeia todo mundo. Lembra disso, sonhe com isso, espere isso, tenha certeza disso. Porque todas as outras coisas podem e certamente te frustrarão. Quando a gente tem esperança no casamento, o que acontece é frustração. Porque você vai frustrar outra pessoa e a outra pessoa vai te frustrar. Quando a gente tem esperança no negócio, no trabalho, é frustração, porque em algum momento alguma coisa vai acontecer. Quando você tem esperança e expectativa sobre qualquer outra realidade do mundo que fora seja, não seja Deus, meu irmão, você vai se frustrar. E quando você se frustrar, a sua vontade vai ser chutar o pau da barraca, vai ser mudar tudo, vai ser culpar todo mundo, porque afinal de contas você está vivendo para a sua própria glória, motivado pelo seu próprio desejo do coração, então está todo mundo errado e só você certo. Lembrei agora do Fábio Júnior, cantor Fábio Júnior, que já casou aqui umas 7 vezes, 8? Foi um negócio assim? Você está procurando resposta para a sua vida no lugar errado. Você está achando que a satisfação vai vir dessa próxima conquista que você está idealizando na sua cabeça. E pode até vir mesmo uma conquista, e eu torço para que venha. Para que o seu planejamento de fato seja eficaz e que aconteça. Mas eu te garanto uma coisa, você conquistando o que você deseja ou não, ainda assim vai faltar alguma coisa no seu coração. Ainda assim vai haver um desejo de completude no seu coração. Porque isso, meu irmão, só pode ser completado pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que é como aqueles brinquedos de criança, sabe aqueles brinquedos de criança de encaixar, quadrado, estrela, triângulo, sabe aquele negócio? Quando você quer encontrar satisfação no seu trabalho, no seu casamento, em qualquer nível de relacionamento que você esteja, é como você pegar uma bolinha e enfiar no quadrado. Não encaixa. Mas a gente é tão teimoso que a gente soca esse trem com força e dá até uma paradinha lá. Mas logo cai depois, fica mal ajeitado. Existe algo no seu coração no formato de uma cruz, que só pode ser preenchido pelo Evangelho de Jesus. E enquanto o seu coração não for preenchido por essa verdade, por essa realidade, você vai continuar buscando respostas sem encontrar. Você vai procurar satisfação, e você pode até ter por um momento, mas ela vai acabar. Porque só quando eu espero aquilo que realmente não falha,
é que eu consigo suportar com perseverança e com paciência. Terceiro, o Evangelho alcança qualquer pessoa, até você, até eu, até o cara que você acha que nem merece. O Evangelho alcança e transforma qualquer coração. Qualquer coração. Então, é a oportunidade, se você ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho, de se arrepender hoje do seu pecado, de dar um rumo na sua vida e de se voltar à cruz de Cristo e caminhar nessa direção. Restaura o seu casamento hoje, meu irmão. Restaura a sua vida profissional hoje, sim. Restaura os relacionamentos que têm sido quebrados ao longo da sua história. Peça perdão. Não, eu não vou pedir perdão não, pastor, porque, sabe... Não, para de frescura. Porque se Jesus fosse pensar assim com você, você estava lascado. Jesus simplesmente te amou. Ele te resgatou, Ele te transportou e Ele não perguntou nada para você. Ele só fez, Ele só realizou. Quarto, perseverar no Evangelho significa conhecer mais de Deus, andar em seus caminhos e ser fortalecido pelo seu Espírito, porque a gente nunca anda sozinho quando a gente anda com o Senhor. Quinto, por causa do Evangelho eu sou perdoado. Não pense que você é perdoado porque você é bom o suficiente ou porque você é melhor do que a maioria. Não, você é perdoado só porque Jesus morreu na cruz. É por isso que você é perdoado. Você é perdoado porque Ele resolveu te amar, decidiu te amar, e não tem nada que muda a vontade de Deus. É por isso que você é perdoado. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Quinto, seja grato pelo Evangelho. E aqui eu comecei dizendo que uma das grandes dificuldades da nossa vida é que a gente não sabe ser grato, não é verdade? Eu queria que você fosse grato a Deus pelo Evangelho. É bem possível que em algum momento da sua história, independente da sua fé, você tenha se frustrado com Deus. E você tenha pensado, Deus não podia ter permitido que isso acontecesse, ou Deus bem que podia ter aberto aquela porta. Seja grato pelo Evangelho, porque essa é a grande obra de Jesus. Essa é a grande obra de Deus. Essa é a obra que realmente muda a sua história. Não é outra. É a obra do Evangelho. Por isso, seja grato a Deus. Não seja um murmurador. E aqui eu quero encerrar com isso. Teve uma vez na história de Israel que teve um povo que murmurou bastante. Esse povo é o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Por causa da murmuração deles, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Por causa da murmuração daquela geração, ninguém que saiu do Egito chegou na terra prometida. Porque aqueles que murmuram, meu irmão, serão reprovados. Sabe por que eles serão reprovados? Porque eles não têm fé, eles não têm amor e eles não têm esperança. Eles não vivem para a glória de Deus, eles vivem para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Então, ao invés de ser um reclamão, um murmurador, seja grato. Seja grato. Agradeça a Deus por quem você é, pelo amor que Ele te deu. Independente das vitórias ou das derrotas que a sua vida tem sido envolvidas, Deus está com você. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, abençoe-nos, Pai, nessa noite e traga sobre nós um bálsamo novo, uma realidade nova, Pai. Porque o nosso coração tem se encontrado insatisfeito com a realidade em que estamos. E nós, ó Pai, temos vivido em meio a murmurações, reclamações. Nos ensina a ser grato como o apóstolo Paulo foi, ó Pai. Ele nem conhecia essa igreja e ele vibrava
com o fato de que o Evangelho estava alcançando pessoas, transformando vidas, mudando realidades. Pai, em nome de Jesus, coloca sobre nós essa esperança, dessa certeza de que o Senhor vai nos conduzir à eternidade. Pai, nos enche de amor pelo próximo e nos dê fé, Pai. Nós clamamos a Ti porque nem em nós existe a capacidade de crer. Por isso, derrama sobre nossa vida fé sem medida. Em nome de Jesus, ó Pai, muda a nossa percepção da vida, a nossa forma de enxergar a vida, a realidade em que estamos inseridos, pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Nos transforma para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.